Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida. Desta quinta-feira, estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós estamos aqui para trazer uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. É por isso que de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, você tem um encontro marcado aqui com o Reflexão e Vida. E a propósito, eu gostaria de pedir para que você que ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. E é claro que quando você compartilha, você me ajuda a alcançar ainda mais pessoas. Então, eu gostaria que você clicasse aí em compartilhar e compartilhasse o link desse programa aí nas suas redes sociais, tá bom? Me diz uma coisa aí, coloca aí nos comentários. Aí onde você está fazendo frio? Está fazendo frio aí onde você está? Como é que está o clima? Como é que está a temperatura aí onde você está? Coloca aí nos comentários para que a gente possa saber como é que está o clima aí na sua cidade, aí na sua localidade, para a gente ter uma ideia, tá certo? Aqui pelo menos tem feito frio, o clima tem estado frio e eu imagino que em muitos lugares deve estar assim também. Bom, vamos para a nossa reflexão de hoje. Nós vamos dar continuidade e concluir, inclusive, o capítulo de número 4 de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 20 até o versículo 27. E a palavra nos diz assim: Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus mandamentos. Aqui a gente já percebe um detalhe interessante. Veja que ele começa dizendo: meu filho, escute as minhas palavras. Nós precisamos aprender a dar ouvidos à palavra de Deus. Nós precisamos ter ouvidos sensíveis para os ensinamentos acerca das coisas de Deus. Mas ele continua dizendo: preste atenção aos meus mandamentos. Há muitas pessoas que até ouvem, mas não observam, não prestam atenção, não obedecem aos mandamentos do Senhor. Porque são justamente os mandamentos que nos aproximam de Deus e nos faz viver uma vida que agrada a Deus. Então nós precisamos realmente ouvir e estar conectados. Você vai perceber nesse texto de hoje que o escritor vai falar sobre o ouvir, o ver e o sentir. Veja que aqui ele diz: olha, escute, ouça as minhas palavras. E aí no versículo 21 ele diz: não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração. Aqui ele fala de visão e de sentimento. Veja, não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Para qual direção você está olhando? Em que direção você está seguindo? O que é que tem guiado a sua vida? Quando ele diz que nós não devemos afastar os nossos olhos dos mandamentos do Senhor, é que nós não devemos tirar os olhos, nós não devemos perder o foco. O nosso foco é a palavra de Deus, são os mandamentos do Senhor. Não afaste os teus olhos da palavra de Deus, da direção de Deus, dos princípios e valores eternos da palavra de Deus. Guarde-os no mais íntimo do seu coração. Onde é que você tem guardado a palavra do Senhor? O salmista diz no Salmo 119: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra no nosso coração, essa palavra dirige a nossa vida, essa palavra nos traz discernimento, essa palavra nos traz sabedoria e essa palavra nos faz perceber aquilo que não agrada ao Senhor e nos leva então a nos afastar daquilo que não agrada a Deus.
A palavra precisa estar no nosso coração. Até porque, como nós vamos ver daqui a pouco no versículo 23, é do coração que procede as fontes da vida. Então, o versículo 22 ele diz: porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o corpo, se referindo aos mandamentos do Senhor. E aí no versículo 23 ele diz de tudo que se deve guardar. Guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós temos que cuidar do nosso coração, temos que cuidar das nossas emoções, temos que cuidar da nossa mente. O Senhor Jesus afirmou lá no Novo Testamento, mais especificamente em Marcos capítulo 7, versículo 21 em diante, o seguinte: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Não é por acaso que quando Davi peca contra o Senhor, adulterando com Batseba, provocando a morte de Urias, ele então é confrontado pelo profeta Natã e ele então pede ao Senhor um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coloca dentro de mim um espírito estável, um espírito inabalável. Ele sabia que tudo começava no coração e por isso ele pede ao Senhor que haja no seu coração, que transforme o seu coração, que restaure o seu coração. Tudo começa no coração. E quando a gente fala de coração, não é o órgão coração, mas a sede das emoções, a sede dos pensamentos. Então nós precisamos estar atentos sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós precisamos cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Nós temos que cuidar daquilo que está dentro de nós e que, na verdade, controla a nossa vida. E dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, das nossas emoções, sentimentos, existem situações, existem experiências que tivemos e que estão ali guardadas e às vezes muito bem guardadas a ponto de influenciar a nossa maneira de ser e a nossa maneira de agir, mas de sequer percebermos essa influência, de sequer saber a origem desses comportamentos, a origem dessa maneira de viver. Nós precisamos mergulhar dentro de nós mesmos e conhecer mais sobre nós mesmos, sobre a nossa história, sobre a nossa vida. O Senhor Jesus afirma, inclusive eu citei no programa de ontem: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há pessoas que estão escravas de uma mentira que lhe contaram. Há pessoas que estão, por exemplo, escravas da mentira de que nunca seriam nada na vida. Há pessoas que estão escravas, por exemplo, de uma mentira de que não são pecadoras. Há pessoas, por exemplo, que estão escravas de uma mentira de que nasceram para dar errado, de que são um acidente de percurso, de que não foi uma pessoa desejada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é um acidente de percurso. Você pode até não ter sido planejado pelos seus pais, mas você não é um acidente de percurso. Porque a vida é uma dádiva de Deus. Você só nasceu porque Deus quis que você nascesse. Então, nós temos que conhecer a nossa história, conhecer a nossa identidade, conhecer a nossa essência, conectar a nossa essência com o nosso Criador, para que a vida então faça sentido, para que nós possamos também dar um novo sentido para as experiências que nós vivemos e para que a vida possa ter sentido e fazer sentido para nós. Você não precisa continuar vivendo escravo daquilo que disseram a seu respeito, daquilo que fizeram com você. Você pode se tornar livre em Cristo Jesus. Você pode se tornar livre dessas amarras, livre dessas cadeias, livre dessas prisões emocionais e espirituais. Você pode se tornar livre de tudo isso e se tornar um homem ou uma mulher
segundo o coração de Deus, que vive para o louvor da glória de Deus e desfruta da presença de Deus na sua vida. Para isso, é preciso cuidar do seu coração, da sede das suas emoções, da sede dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. E aí ele continua dizendo: afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. O que tem saído da sua boca? As palavras que têm saído da sua boca têm abençoado ou amaldiçoado a vida das pessoas? As palavras que têm saído da sua boca têm edificado ou têm destruído a vida das pessoas? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra desnecessária, mas somente aquela que for necessária para a edificação. Então nós precisamos observar muito bem aquilo que sai da nossa boca, porque aquilo que sai da nossa boca é reflexo do que está no nosso coração. Por isso que no versículo 23, ele diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se as palavras que têm saído da sua boca são palavras de maldição, são palavras depreciativas, é porque no seu coração as coisas não estão bem. As coisas precisam ser resolvidas no seu coração. As coisas precisam ser resolvidas dentro de você. Não é o meio que te influencia, é o que está dentro que influencia a forma como você age no meio em que você está. Veja, não é por acaso que ele diz que é do coração que procedem as fontes da vida. E não é por acaso que Jesus afirmou em Marcos capítulo 7, versículo de número 23, todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então, a maior viagem que nós precisamos fazer não é uma viagem ao redor do mundo, não é dar a volta ao mundo. A maior e mais importante viagem que nós devemos fazer é para dentro de nós mesmos, para conhecer a nossa história, para conhecer a nossa essência, para conhecer as nossas mazelas, para conhecer as nossas dores, para conhecer os nossos sofrimentos e, identificando cada uma dessas situações, poder dar um novo sentido para tudo isso em Cristo Jesus. Eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei as experiências que você viveu, mas eu sei que Cristo é poderoso para mudar, para transformar, para restaurar e para dar um novo significado para tudo aquilo que está dentro do seu coração. Há pessoas que guardam mágoa no coração e essa mágoa vai criando raízes e vai gerando raízes de amargura, e essas pessoas se tornam pessoas amargas, pessoas que não conseguem ver o lado bom de ninguém, pessoas que só conseguem ver o lado ruim, pessoas que só conseguem desejar o mal, pessoas egoístas, pessoas mesquinhas, pessoas insensíveis, pessoas indiferentes. Então, é preciso ter muito cuidado com o que nós temos guardado no nosso coração. Há pessoas guardando mágoa, rancor, ressentimento, e essas coisas acabam minando a fé, destruindo a esperança, tirando a alegria de viver dessas pessoas. A vida se torna um peso, a vida se torna amarga. Então nós precisamos estar atentos sobre aquilo que nós guardamos no nosso coração. Por isso que a orientação é que nós guardemos a palavra. Meu filho, escute as minhas palavras e preste atenção aos meus mandamentos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, de onde ninguém possa tirar. Então, aquilo que sai da nossa boca é reflexo do que está no nosso coração. Então, a gente precisa tratar o coração para que as palavras sejam também palavras de bênção. Às vezes as pessoas olham para o comportamento e querem mudar o comportamento. Mas, na verdade, o que precisa ser mudado é a sede de tudo isso. É o que está dentro, é o que está no coração.
Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Isso me faz lembrar Hebreus capítulo 12, quando o escritor diz: olhando firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Eu perguntei agora há pouco, para que direção você tem olhado? E qual é a direção que você tem seguido? Nós temos que olhar para a direção da palavra de Deus. E Jesus é a palavra de Deus encarnada, é o Logos de Deus. Está lá em João capítulo 1. No princípio era o Verbo, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. E por isso que nós temos que olhar para Cristo, fixar os nossos olhos em Cristo. Porque fazendo assim, nós não seremos vítima das ciladas e armadilhas que estão ao nosso redor e também não iremos perder o foco. Veja que no versículo 26 e 27 ele vai dizer: faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Então nós precisamos olhar na direção que nos conduz a Deus. Precisamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Quando a gente olha para a direita ou para a esquerda, corremos o risco de desviar o nosso foco, de desviar a nossa visão e de perder a direção que deveríamos estar seguindo. Portanto, que cuidemos do nosso coração, cuidemos da nossa visão e cuidemos também das nossas palavras, cuidemos também da nossa audição, para que possamos estar no centro da vontade de Deus, vivendo aquilo que Deus quer e tem preparado para a nossa vida, e que nós sejamos um instrumento de bênção para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos conceda uma ótima quinta-feira, que possamos refletir sobre tudo isso que nós compartilhamos aqui nesta manhã, tá bom? Compartilhe o link desse programa com outras pessoas, porque eu creio que essa palavra pode também abençoar muitas outras vidas, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus negócios, que essa quinta-feira seja uma quinta-feira de bênçãos, e se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, você tem um novo encontro marcado aqui com Reflexão em Vida, tá bom? Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser.